E aí, pessoal, estamos ao vivo. Você que está vendo essa live aqui no replay, seja muito bem-vindo. O conteúdo daqui vai ser de extrema importância para você que está endividado, que você conhece alguém que está endividado ou quer sair da dívida. Esse é um conteúdo muito bacana. É um guia prático, um passo a passo. E dentro aqui também eu vou te ensinar a você não se endividar mais. Tá beleza? Então, agora eu vou com o pessoal no ao vivo. Continua, estão me chamando. Acho que esse daqui fica legal. Esse tá bacana. Esperando o pessoal entrar e a gente vai bater um papo. Assim. Cadê minha caneta? Oi, gente. Tá. Tá aqui. Esperando o pessoal. E a gente vai falar que hoje provavelmente a live ela vai ser um pouquinho mais curta do que as outras lives, as lives anteriores. Normalmente varia entre 30 e 40 minutos, mas a live de hoje vai ser uma live um pouquinho mais curta, que é uma live bem objetiva. Então não tem muita enrolação, não tem muito o que a gente falar. Só se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, para poder acrescentar, né, de fato, no que eu vou passar aqui para vocês. E vou deixar aqui o caderninho. Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos lá. O que é o tema de hoje? Eu coloquei uma caixinha de uma enquete e pedi pra galera poder escolher um tema em específico pra gente poder abordar aqui hoje, trocar uma ideia e bater um papo. Aí o pessoal escolheu para poder sair das dívidas de fato. Mas o que acontece nesse sair das dívidas? A dívida, a gente pode encarar ela muito mais do que só um número negativo, ou só uma conta restrita, ou só um bloqueio de algum tipo de conta, ou acesso mais difíceis a determinados investimentos. Então, quando você está endividado, você está inadimplente, e é bom a gente pontuar aqui também que existem duas diferenças, na verdade existe uma diferença entre duas coisas, que é a conta e a dívida. Muitas pessoas confundem um pouco em relação a conta e dívida. Por quê? Porque a conta, ela funciona da seguinte forma. A conta, ela é aquilo que você tem no seu orçamento, que está dentro do seu orçamento. Então, tudo que você compra, tipo, por exemplo, tudo que você passa no cartão de crédito e você guarda, e você sabe que você vai pagar e você tem esse dinheiro no final do mês, aquilo ali é uma conta que você tem. O financiamento, por exemplo, é uma conta que você tem. Então, as contas, elas são algo que está dentro do seu planejamento, dentro daquilo que você vai pagar. Quando você transforma em uma dívida, ou numa conta se transforma em uma dívida, significa o quê? Significa que você não cumpriu com a sua obrigação de pagar aquela conta. Quando você não cumpre com a obrigação de pagar aquela conta, o que rola? O que acontece? Você fica inadimplente com determinada empresa ou instituição. E aí que vem um ponto. Quando você fica endividado, você não consegue pagar isso dali, a dívida ela vira muito mais do que só um número negativo para você, um CPF restrito. A dívida ela vira uma energia negativa na sua vida.
Porque a dívida, ela age. Para você que tem um relacionamento, por exemplo, tem conflitos entre o relacionamento quando um se endividou e o outro não entende o porquê. E logo eu explico exatamente isso daí, porque eu vivenciei isso, não da minha parte sendo inadimplente em dívidas, mas eu vivenciei isso com um familiar meu. E vou contar essa história para vocês logo. O que acontece? Quando a pessoa entende que está endividado, ela vai receber cobranças, vai ter pessoas batendo na porta dela. Então, a moral dela, elas entendem que a moral dela acaba caindo. Então, gente ligando o tempo todo, gente perturbando, né? E em casos mais graves, né? Até uma ameaça de morte, por exemplo, como já aconteceu. E como que eu sei dessa questão de dívida? Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, 19 para 20 anos, eu fui trabalhar com meu avô numa empresa e a gente foi para uma outra cidade, foi trabalhar e tal. E o que rolou? A empresa até começou a ir bem, a gente teve bons resultados e tudo mais, só que a administração da empresa estava sendo mal gerida. E o que aconteceu nesse meio tempo aí da empresa ser mal gerida? Aconteceu que as pessoas que estavam trabalhando lá acabaram fazendo coisas erradas e a empresa começou a se endividar. E toda essa dívida acabou indo para o nome pessoa física do meu avô. E quando foi para o nome pessoa física do meu avô em relação a bancos e também o nome pessoa jurídica dele, o que aconteceu? Aconteceu que ele não conseguiu entender essa situação, não conseguiu lidar com essa situação, porque era uma dívida, beirava ali 1 milhão ou mais de 1 milhão, um pouquinho, e a gente não tinha tamanha proporção daquela quantia, daquele dinheiro. Então, no final das contas, ele conseguiu dar um jeito, conseguiu pagar, tem algumas coisas ainda para poder acertar, eu já me distanciei dele já tem um tempinho, mas no meio tempo que eu estava muito próximo dele, morando na mesma casa, eu via todo esse conflito que ficava dentro dele. E também com a relação com a minha avó, acabava tendo brigas generalizadas em relação a isso, né? Teve que vender alguns bens para poder quitar essas dívidas, então teve algumas perdas, né, também, na verdade. Então foram coisas que acabaram influenciando muito na vida dele, na vida pessoal dele. E a dívida causa isso na gente, ela causa esse desconforto emocional. E quando causa esse desconforto emocional, a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente que às vezes se mata por causa da dívida. E o único motivo por você estar endividado é porque você não entende que existe uma forma de você não se endividar. Eu vou passar aqui para vocês exatamente essa forma que vocês não vão se endividar mais. Porém, as pessoas não conseguem entender isso. E tudo que você não sabe hoje em dia, todo o conhecimento que você não tem hoje em dia, é porque, primeiro, te faltou isso lá atrás, ou você não buscou no presente. Então, as coisas que você não está conseguindo realizar, não está conseguindo fazer em relação à dívida, não está conseguindo quitar uma dívida, é porque você não tem o conhecimento necessário. E como que você adquire esse conhecimento? Correndo atrás, ir no Google, internet, fazendo o que você está fazendo aqui agora, vendo essa live. E através desse conhecimento, desbloqueie alguns caminhos na sua mente e você vai entender por onde você deve passar ou não. Porque às vezes saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Às vezes é até mais importante do que saber o que fazer. Então, e não é desistindo, não é se lamentando, culpando outras pessoas, terceirizando a culpa, como muitas das vezes o meu avô fazia, culpava outras pessoas, ou tentava inflar o ego e falava que estava tudo bem, só que na real não estava. E a gente sabia disso, e foi um momento muito delicado na vida da nossa família lá atrás, há 2, 3 anos atrás, mas graças a Deus correu tudo bem, deu tudo certo, e ele seguiu uma linha de raciocínio para poder conseguir estar por dentro disso que eu falo de quitar a dívida, do conhecimento para poder quitar a dívida. Então, o que acontece? A primeira coisa é você entender o que é a dívida. A dívida é algo que você não conseguiu pagar no momento, uma conta que virou uma dívida, e aquilo se acumulou por falta de planejamento. A única exclusivamente é isso. Falta de planejamento. Em alguns casos também tem golpe,
que a pessoa às vezes se endivida por causa de algum golpe que tomou, uma pernada que alguém deu nela e tal. Mas também é uma falta de planejamento. Quando você cai em algo que você não esperava, ou que alguém passou por cima de você, a pessoa às vezes acabou passando a perna em você, isso significa que se a pessoa passou a perna em você é porque a situação primordial era você entender com quem você estava lidando. Então, se ela passou a perna em você, você não entendia com quem você estava lidando e você se precipitou diante dessa pessoa. Então, também você tem culpa nessa história. Então, quando a gente consegue internalizar que a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos e entender que tudo no mundo que acontece com a gente é única e exclusivamente culpa nossa. Algumas coisas não estão fora do nosso controle. Então a gente não pode se culpar coisas que estão fora do nosso controle. Mas algo que está dentro do seu controle é única e exclusivamente culpa sua. Então se você está bem hoje, é culpa sua. Se você está mal hoje, é culpa sua. O seu relacionamento reflete a pessoa que você é. A sua conta bancária reflete a pessoa que você é. O seu corpo reflete a pessoa que você é. Então se você não está satisfeito com essas coisas, você tem que mudar você. Você não tem que tentar mudar essas coisas. Se no seu relacionamento as coisas não estão dando certo, você tem que mudar você, não a outra pessoa. Porque é mais fácil você mudar a pessoa que está com você ou você mudar algo dentro de você. Quando você busca entender que você tem que mudar algo dentro de você para poder melhorar as coisas, aí começa a fluir. E nas dívidas é a mesma coisa. Quando você busca entender que você tem que ter um planejamento para você poder seguir uma linha de raciocínio, um plano de ação para você seguir, para não se endividar mais ou para poder sair de uma determinada dívida, você consegue dormir pelo menos mais tranquilo. Então, um salve para a rapaziada toda que tá chegando aí. Eu tô numa linha de raciocínio aqui, por isso que eu não parei para poder falar com ninguém, mas um salve pro Pablo, Richard, Marley, Antônio, Pablo, o Thiago. Mas voltando aqui. E quando você entender que a dívida é algo ruim para sua vida, emocionalmente falando, você vai tomar mais cuidado, vai ter mais cautela na hora de fazer alguma determinada compra ou comprar alguma coisa. Então vamos lá. Se você está endividado, o intuito dessa live aqui é fazer você sair da dívida. Se você está endividado, o que você deve fazer primeiramente? Primeiramente, o que você deve fazer? É mexer trabalhar o seu emocional primeiro. Primeiro você entender o que é a dívida de fato. Depois trabalhar o seu emocional para poder entender o quê? Que sacrifícios na sua vida vão ser necessários. Esses sacrifícios são o quê? É abrir mão de uma coisa do presente para poder ter lá no futuro. Então você vai abrir mão do conforto do presente para poder ter o conforto do futuro. Porque de nada adianta você ter um conforto momentaneamente aqui e lá na frente está todo enrascado. Então os sacrifícios nesse caminho de sair das dívidas aí vai ser muito presente na sua vida nesse tempo. Vai ser desconfortável, vai ser ruim e nesse tempo que você tem que mais se estabilizar emocionalmente. Então entenda que sacrifícios eles vão ser necessários na sua vida nessa caminhada de sair das dívidas. A segunda coisa é uma coisa mais prática, uma coisa que mais mão na massa ali. Então é o quê? É você diagnosticar todas as suas dívidas. Anota essas coisinhas que eu tô falando, que depois você vai se perder, porque eu não tô mostrando aqui nada, não tô passando nada, também não vai ter nenhum PDF, nada do tipo. Então anota essas coisas que é importante. É você diagnosticar todas as suas dívidas. E quando falo diagnosticar, não é saber quanto e quais dívidas você tem. É saber tudo. Tudo. Esse tudo é o quê? É você saber quanto você deve inicialmente. Por quê? Porque existe uma diferença entre o quanto você está devendo hoje e o quanto você começou a dever. A dívida que você tem hoje, com uma empresa X, por exemplo, não é a dívida que você realmente vai pagar. Sabe por quê? Porque essa dívida que você tem hoje é uma dívida que provavelmente está com juros em cima dela. A empresa, ela coloca juros em cima dela porque é a forma que ela tem de se beneficiar da sua falta de compromisso com não ter pagado. Então, quando você diagnosticar, por exemplo, você tem uma dívida com o Banco do Brasil, um exemplo. Uma dívida com o Banco do Brasil de R$20 mil. Só que a sua dívida inicial era de 5 mil.
Você pegou 5 mil emprestado, não conseguiu pagar, e essa dívida foi se acumulando, 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 e chegou em 20 mil reais. A sua dívida bruta é de 20 mil reais. A sua dívida inicial é de 5 mil reais, é quanto você pegou de dinheiro emprestado de fato. Então, o que acontece? Você tem que saber esses dois números, tanto a dívida inicial quanto a dívida bruta. A primeira dívida que você vai saber é a dívida bruta, o valor da dívida bruta. Depois você tem que procurar saber da sua dívida inicial, porque é aí que você vai conseguir renegociar a sua dívida. E esse é o próximo passo que a gente tem que fazer. O próximo passo é você o quê? É você renegociar as suas dívidas das mais fáceis para mais difícil. E como que você vai fazer isso? Se você está devendo um banco, por exemplo, o Banco do Brasil, usando esse mesmo exemplo, você vai ligar para o seu gerente, você vai até a agência, não sei, manda um e-mail, por exemplo, e você vai falar com eles, eu quero renegociar minha dívida porque minha situação é essa e essa. Então, eu sei que eu devo o valor inicial que eu peguei com vocês de 5 mil reais, mas eu tenho uma dívida aí com juros de 20 mil reais. Então, o que você pode estar fazendo por mim? A energia aqui deu ruim, que caiu Que legal. A luz. Espera aí que... Deixa eu ligar essa luz aqui. É ao vivo, galera. Então acontece. Aí, voltou. Então, o que você vai fazer? Você vai falar com o seu gerente, a minha situação é essa e essa. Eu sei que eu tenho uma dívida bruta de 20 mil reais com vocês e tenho uma dívida inicial que eu peguei aqui de 5 mil. E eu quero renegociar isso. Quero parcelar em parcelas menores, com um período maior, só que eu quero te pagar quanto eu estou devendo. Então, essa é a primeira forma de renegociar com o banco. O banco, num primeiro momento, talvez, ele possivelmente vai te fazer uma contraproposta. Muitas das vezes ele faz a proposta inicial, mas se você fizer a proposta inicial e ele vê que você está disposto a pagar de fato, ele pode fazer uma contraproposta ou ele pode aceitar a proposta que você está fazendo a ele. Então, o que ele pode falar? Não, já que você está devendo 20 mil, eu vou tirar aí 10 mil, você vai me pagar 10. Então, assim, você já conseguiu diminuir esse valor, mas você sempre consegue diminuir um valor de dívida, sempre consegue. Falando isso porque eu mesmo já renegociei dívida do meu avô em banco várias e várias e várias vezes. Então, assim, tinha uma dívida que era 108 mil reais dentro do banco. E a gente conseguiu reduzir essa dívida para 28 mil reais. Então, assim, a gente conseguiu mexer bastante e basicamente pagar o valor inicial. A pessoa o credor que deu o dinheiro para você, que te emprestou o dinheiro, ele quer receber de qualquer jeito. Não importa a forma que você vai pagar ele quer receber. Ele não vai saber como que ele vai receber, mas ele quer receber. Então, se você mostra bom interesse a princípio e mostra que você quer pagar, mas você tem uma forma de pagar explicando a situação, cara, ele vai aceitar a sua proposta para poder receber o dinheiro que você tá disposto a pagar ele. E tem um pulo do gato que é uma das coisas mais sensacionais que quando eu tava nessa parada, muito envolvido com dívida do meu avô, eu descobri. Na verdade, eu fui descobrir tempos depois, né? Se eu conseguisse, eu acho que talvez descobrisse um pouco antes, eu conseguiria ter tido um aproveitamento melhor com ele, em relação a poder ajudar ele de forma mais fácil. Que é chamado, um site do Serasa. É o Serasa Feirão Limpa Nomes. É só colocar Serasa Feirão Limpa Nomes que aparece. Eu vou tentar depois comentar aqui, fixar aqui, que é um site. Nesse site, o que esse site faz? O que o Serasa faz dentro desse site? Ele une quem está devendo com o credor. Então, ele une o inadimplente com o credor, quem dá o crédito, no caso. Então, as pessoas que estão devendo com as empresas que querem receber. E, cara, dentro desse site, consegue até desconto de 95%. Ilustrando aqui, basicamente, imagina que uma dívida de 10 mil reais, ela te transforma numa dívida de 500 reais. Então, é muito, muito interessante esse site. É onde você consegue renegociar muitas e muitas dívidas que você tem. Então, dentro desse site, você renegociando... imagina você renegociar uma dívida de 95%
em relação ao valor que você está devendo. É uma parada muito, muito interessante. E também, o que acontece, o que rola? Dentro desse site, você vai receber as propostas e você também vai ver quanto você está devendo. A princípio, não se assuste com o valor inicial que vai estar te mostrando. O valor inicial que está te mostrando é exatamente o que eu falei com vocês lá atrás. É aquela dívida bruta que você tem com a empresa ou com a instituição. Dentro ali, depois você vai conseguir renegociar, você vai conseguir conversar, entender quais são as melhores parcelas para você, o que vai ficar, o que vai caber no seu bolso. E depois que você fizer isso, entender, conseguir renegociar, beleza? Antes de você começar a pagar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para o seu extrato. E como é que você olha para o seu extrato? Você vai pegar tudo que você gasta dentro de um mês, qual que é o seu orçamento mensal, entender seus gastos fixos, seus gastos variáveis. E o que é um gasto fixo e um gasto variável? Eu vou entrar nesse assunto aqui para vocês poderem entender de fato. Um gasto fixo é tudo aquilo que você gasta no mês de forma fixa. Independente do que acontecer, você vai pagar aquilo. Então, imagina um aluguel. Um aluguel é um gasto fixo, porque se você pode estar na casa ou não, que você vai pagar aquele valor. A internet também é um gasto fixo. Ela entra em gasto fixo se você manter um plano. Se você não manter, ela vai entrar em gastos variáveis, porque ela pode alternar de valor, dependente do plano que você colocar. Mas ninguém fica trocando de plano todo mês, né? Então ela entra nos gastos fixos. A sua água, a sua luz, elas entram em gastos fixos, mas elas são gastos variáveis também, porque depende do quanto você consome. Então você pode colocar isso em gastos fixos, por exemplo, com uma média. Então, sempre a média aqui de casa, vamos supor, R$100, 150, 200. Então, você vai mensurar isso daí através de um determinado valor para você ter sempre nos meses. Então, separa os gastos fixos, gastos variáveis, entende isso daí, vai olhar o seu extrato e vai ver, me sobra essa grana aqui. Ou se eu reduzir aqui e ali, eu consigo fazer essa parcela dessa dívida caber dentro do meu orçamento. Então, quando você consegue fazer isso, o que rola? Quando você consegue fazer isso, agora você vai ter dado mais um passo nesse caminho aí para poder sair da dívida, que é o quê? De fato, você vai ter entrado no que a gente chama de preço para sair das dívidas. Então, quando você entende qual é o preço que você vai ter que pagar para sair da dívida, e de fato é o preço dos boletos que você vai ter que pagar, das parcelas, por exemplo, você já começa a respirar mais tranquilo. Quando você começar a entender que fala, não, agora eu já consegui renegociar essa dívida, já consegui renegociar essa outra, e eu já sei como que tá as minhas parcelas, sei quanto que eu devo pagar todos os meses. Mas aí pode acontecer, e se não couber? Se não couber, você vai ter que dar um jeito de ganhar mais. Como é que você faz para poder ganhar mais? Poder quitar suas dívidas, por exemplo. Renda extra. Renda extra é a melhor forma que existe para poder, tanto para poder investir, quanto para poder quitar as suas dívidas. Então, depois que você olhar para o seu extrato e entender quais são os valores que você vai ter que ter para poder sair das dívidas de fato, você tem que começar a ser mais cauteloso do que antes. Por que você vai ter que ser mais cauteloso do que antes? Porque é o seguinte, agora que você está saindo das dívidas, você está num momento delicado e frágil. Por quê? Porque agora vai ser uma hora que você vai começar a respirar melhor. E muitas pessoas, elas se iludem, elas se embolam aí. Quando elas começam a respirar melhor, supor que elas têm 5 dívidas, né? 5 dívidas, uma diferente da outra. E tem 5 parcelas todos os meses para pagar e passa 2, 3, 4, 5, 6, 10 meses e ela consegue quitar 2 dessas 5 dívidas e começa a ter 3 dívidas agora, 3 parcelas. Esse valor dessas 2 parcelas aqui começa a sobrar para ela. Ao invés dela destinar esse dinheiro para cá, ela começa a fazer novas dívidas. Então, o problema de você ter dívidas não é que você não sabe lidar com dinheiro, não é que você
é burro. Não é que você acha que você não tem educação financeira. Você tem que ter certeza que você não tem. Se você não está sabendo lidar com o dinheiro, está fazendo dívida, é que de fato você não tem educação financeira nenhuma. E qual que é o interessante nesse momento? É você se munir com conhecimento e começar a entender como que funciona as dívidas, qual que é o ciclo da dívida. O que é o ciclo da dívida? A pessoa ganha X, gasta 2x, fica devendo 1x. Então esse é o ciclo. Ganha 10, gasta 15, deve 5. Ganha 10, gasta 15, deve 10. Ganha 15, gasta... E assim vai. Então, o ciclo da dívida, ele é um ciclo muito vicioso e que acontece num período de tempo muito pequeno. Muito pequeno, principalmente o cartão de crédito. Então tem que ficar muito atento a isso. A partir de então, você olhou o seu extrato, entendeu de fato o que você precisa fazer para poder sair das dívidas, precisa para poder pagar as dívidas. Começa a fazer renda extra, destina esse dinheiro para poder fazer renda extra. E aí vai chegar num momento que você vai ter que dar um passo a mais ainda. E é nessa hora que você for dar esse passo a mais que acontece o quê? Que vai ser que você vai construir o seu porto seguro para você não se endividar mais. Porque as pessoas elas se endividam por basicamente 3 motivos. O primeiro motivo, que acontece algum imprevisto na vida delas e elas não têm dinheiro para poder suprir esse imprevisto, não conseguem ter dinheiro para poder custear o custo que esse imprevisto deu, ou por puro consumismo, e elas começam a gastar de fato mais do que ganham, ou o que acontece? O que acontece? Imprevistos, ou começa a gastar mais do que ganha, ou acha que o mundo é um morango. E começa a não só gastar, como parcelar muitas compras no cartão de crédito, principalmente, e elas embolam uma coisa na outra achando que o cartão de crédito é uma extensão do seu salário. Então, esse consumismo com dinheiro mesmo, comprando com dinheiro, um imprevisto ou com cartão de crédito. Essas 3 formas que as pessoas mais se endividam aí e dá ruim. Como que você faz para poder tratar essas formas? Existe uma coisa chamada reserva de emergência. O que serve a reserva de emergência? A reserva de emergência nada mais é do que uma reserva para emergência. Quando você tem um imprevisto na sua vida e, sei lá, você bate um carro, por exemplo, e você precisa desse carro para poder trabalhar, vamos supor que você é um Uber, e você não tem essa reserva de emergência, o que você vai ter que fazer? Você precisa de qualquer forma. Você vai ter que pegar dinheiro emprestado, uma agiota, com um familiar, com um parente, com um banco. E aí que entra a dívida. Quando você não tem dinheiro e você não tem uma reserva de emergência, e você não consegue controlar isso daí, algumas pessoas até vão conseguir controlar, mas algumas pessoas não vão. E como que você cura essa dor? Com a reserva de emergência. Com a reserva de emergência, se acontecer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de imprevisto, a reserva de emergência está ali pronta para poder te atender. E imprevistos nas nossas vidas são sempre previstos. A gente só não sabe quando eles vão acontecer, mas que eles vão. Então, quando você cria sua reserva de emergência, você fica muito mais seguro para poder dar qualquer tipo de passo, até mesmo para poder empreender. A reserva de emergência ela não serve só para poder imprevisto, mas para poder empreender também. Ela é usada. E como que você monta a sua reserva de emergência? Você tem que saber, primeiramente, você lembra dos gastos fixos que eu falei com você? Primeiramente, você deve entender quais são os seus gastos fixos e você tem que ter o quanto você custa por mês. Não é o quanto você ganha, o quanto você custa por mês no valor entre 6 e 12 meses. Então, vamos te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho meus gastos mensais aqui de R$1.000 por mês. Então, por mês eu tenho R$1.000 de gastos fixos por mês, gastos de necessidades. Então, assim, coisas que eu não consigo ficar sem. Então, dá R$1.000 todos os meses. Então, eu tenho que ter um valor entre R$6.000 e R$12.000 acumulado, investido em um lugar. E qual lugar que é esse? É um investimento.
com alta liquidez, alta segurança e, consequentemente, quando um investimento ele tem alta liquidez e alta segurança, ele acaba tendo baixa rentabilidade. Ou seja, ele rende pouco, porque ele já tem muita segurança e ele também já tem muita liquidez. Então, e aonde que você coloca isso? O Tesouro Selic tem essa característica de ter liquidez e segurança. Um CDB de liquidez imediata ou um CDB de liquidez diária, uma conta remunerada no Nubank, por exemplo, um PicPay, esses outros bancos digitais aqui com conta remunerada também é um local para você acumular a sua reserva de emergência. Ah, Rafael, mas eu vou demorar muito tempo para poder montar a minha reserva de emergência. De fato, você vai levar um tempinho para poder montar a sua reserva de emergência. Só que você prefere levar esse tempinho montando a sua reserva de emergência ou você vai levar esse tempinho sem fazer nada? Porque o tempo vai passar independente se você montar ou não a sua reserva. Então você que decide isso. E para você poder fazer isso de fato, entender o quanto você precisa separar para poder reserva de emergência e tal e tudo mais, eu fiz um post aqui hoje, vai lá no meu feed, que vai estar antes no caso dessa live aqui, que é o método 70-30 da Natália Arcuri. Esse método 70-30 fala exatamente sobre você conseguir alcançar suas metas. Por quê? Porque você tira 70% para o presente, para o agora, e 30% para o futuro. E a sua reserva de emergência é para o futuro. Então você tira um percentual para a sua reserva de emergência. Tá beleza? E aqui agora eu te passei um passo a passo simples para você poder conseguir de fato sair das dívidas, né? E se você implementar isso daqui, você já vai conseguir. Só que eu tenho um convite para você que está nas dívidas e quer uma atenção especial, você quer que eu pegue na sua mão de fato e entenda como que funciona esse percurso aí de sair das dívidas com planilha, esse percurso com um acompanhamento de fato. Eu tenho um curso que chama Os 7 Passos para Sair das Dívidas. Dentro desse curso, eu tenho um passo a passo completo, que desde quando você está ali beirando, arrancar os cabelos de nervoso das dívidas, até você conseguir investir de fato. Então, você sai dentro desse curso, você sai de um devedor e se transforma em um investidor. E, Rafael, esse curso é caro? Como é que esse curso é e tal? Esse curso ele não está aberto aqui dentro do Instagram, então vocês poucas vezes vão me ver falando desse curso. E você que está vendo essa live nesse momento agora, se tiver interesse, me manda aqui embaixo aqui, porque eu vou fazer uma condição especial para você. Você que está vendo agora. E se você estiver vendo pelo replay também, dentro dessa semana que o curso vai ficar, que a live vai ficar dentro do Instagram, me manda também um direct, ou me manda um alô, comenta aí embaixo no boxzinho, né? Meu Deus, dos comentários, que eu vou fazer uma condição especial para você. Eu vou te acompanhar com uma mentoria toda semana até você sair de fato das dívidas. Então a gente vai fazer uma planilha junto. Dentro da mentoria você ganha uma planilha personalizada para você poder sair das dívidas e ter um passo a passo completo. E você também consegue começar a investir de fato através desse curso, porque lá dentro é o pontapé inicial que você tem. O curso custa R$47. Então você consegue passar em uma vez de R$47, ou você consegue passar em 11 vezes de R$5. Então, se você tem R$5, você já consegue passar o cartão, basicamente, e comprar o curso. Então, se você está vendo agora e tem interesse nisso, manda um boxzinho aqui embaixo, porque eu vou fazer essa condição especial. Dentro do curso, outra pessoa comprando fora dessa live aqui, ele não tem esse acompanhamento comigo, essa mentoria, basicamente, para poder sair das dívidas, não tem. E aqui dentro dessa live aqui, você vai ter esse acompanhamento até você sair. Então eu vou pegar na sua mão agora. Então, você comprou o curso, entrou para dentro da plataforma, começou a assistir as aulas,
terminou as aulas, finalizou tudo certinho, eu já vou começar uma mentoria com você e a gente vai organizar junto. Vou pegar na sua mão, vou te levar até você conseguir começar a investir. E é o pontapé inicial que você vai ter para poder sair de devedor para investidor. E se você conhece alguém, manda essa live aqui para ele, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância na vida dele. E você que não tem intuito de comprar também o curso, tudo que eu te passei aqui, se você anotou tudo certinho, seguiu um passo a passo, tenho certeza que até o final do ano, se você já não se livrar da sua dívida, eu tenho certeza que pelo menos da metade, dos 50% dela, já vai estar quitada, tá beleza? Então, não esquece, se tiver interesse, me manda aqui um comentário aqui embaixo, que eu vou estar trocando uma ideia com você, te mandando o link, tudo certinho, pra gente poder estar batendo um papo. E ao você finalizar o curso, eu já vou saber, eu consigo ter essa mensuração dentro da plataforma, quando você finalizar o curso, e eu vou pegar na sua mão pra gente poder estar fazendo esse acompanhamento aí para você poder sair das dívidas. Então eu vou te falar o que você deve pagar primeiro, o que você não deve, qual a melhor forma de renegociar. Entro em contato com você através do feirão, abro uma live, a gente passa um tempo junto para você poder entender e poder sair desse mar aí de temor que é as dívidas, tá beleza? A live vai se encerrar por aqui. Eu falei que ia ser uma live mais curta, mas na verdade foi basicamente do mesmo tempo de sempre, tá bom? A live vai ficar por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo que você doou aqui para poder estar adquirindo esse conhecimento. Espero muito que todo esse conhecimento passado aqui tenha sido muito, muito engrandecedor na sua vida. Um beijo e até a próxima.